Esses dias eu assisti a um dos filmes mais psicodélicos, perturbadores e fantásticos que eu vi nos últimos tempos. Um filme que é um prato cheio para quem se aventura no universo do yoga, do misticismo, da espiritualidade ou qualquer filosofia de desenvolvimento pessoal. O filme, para mim, foi tão incrível que eu quero aproveitar um recorte bem específico para debater e reforçar algumas coisas críticas que quem me acompanha aqui nas redes já escutou algumas vezes. A Montanha Sagrada, que é um filme de 1973 do diretor mexicano Alejandro Jodorowsky, que no auge do movimento americano de contracultura, onde o esoterismo estava em ebulição, o movimento do yoga já tinha sido apresentado no Ocidente. É um filme que, além de ser uma crítica muito direta à sociedade cristã, ao imperialismo europeu, ao sistema de capitalismo e tantas outras questões, outros conflitos sociais, traz como tema principal o processo de desenvolvimento de um grupo, a aventura para o despertar da consciência, para o desenvolvimento pessoal e alcançar o cume, o topo da montanha sagrada, que seria a metáfora para o fim dessa jornada espiritual e alcançar a sabedoria dos deuses. O filme em si não é fácil de acompanhar, ele é todo feito em símbolos, em metáforas que são belíssimos, a forma que o diretor traz é fantástico. Mas a primeira metade sequer possui falas, a outra metade em diante, apesar de haver algumas falas para apresentar certos personagens, certas situações, basicamente não tem diálogos. O diretor realmente não se preocupou em produzir um filme comercial para agradar o grande público, mas o que eu quero me debruçar é num momento bem específico do filme, já quase no fim, em que o grupo de aventureiros, esses buscadores, nesse processo do autoconhecimento, conseguem chegar na base da montanha, na base dessa montanha sagrada, depois de muitos desafios, depois de muitas provações, processos de desapego, processos de compreensão sobre si mesmo, transformação pessoal. Ou seja, já é um momento em que eles alcançam um certo grau de consciência. Chegar na base da montanha já seria um grande mérito, um grande processo evolutivo. Então eles já alcançam uma consciência para além da normalidade. E é nesse momento do filme que os aventureiros chegam a um bar. Esse bar que seria mais uma metáfora dentro do filme, em que todas as pessoas que trabalham nesse processo de desenvolvimento pessoal acabam encontrando, e algumas, segundo o filme, descobrem ou sentem que ficar nesse bar é mais prazeroso do que seguir no caminho para o cume da montanha. E é nesse momento que o filme nos apresenta 3 novos personagens, 3 figuras muito peculiares e que encerraram a sua jornada no Bar dos Prazeres e se dão então por iluminados. Vamos ver primeiro o trecho do filme, eu quero mostrar para vocês entenderem, e depois eu vou dissertar um pouquinho, dissecar esses personagens para a compreensão das reflexões que o diretor nos quis trazer. Então, assiste aqui comigo. Real holy mountain is here, in my words, in my poems. If I write rose, it blooms in my hand, and the bees come to feed on my poetry. Oops! Our bees make honey, but your flies make shit. The cross was a mushroom. And the mushroom was also the tree of good and evil. The philosophical stone of the alchemists was LSD. The Book of the Dead is a trip. And the apocalypse describes a masculine experience.
in these flasks are all the holy mountains, and in this beautiful young man is eternity. To conquer a mountain is easy. I can go through solid matter. Well, nothing stops me. In a minute I will cross the holy mountain. Wait for me here. I got to the other side of the mountain in less than a minute. How long till you reach the summit? Oh no, I can only advance horizontally. And that's enough. From bottom to top, I can't do. But anyway, I am a champion! I have conquered the holy mountain horizontally! Horizontally! I am a champion! Pois bem, o primeiro personagem, o poeta, a primeira figura que nos apresenta no bar, é tão convencido de que toda a sabedoria está nas suas palavras, em sua poesia, na crença do mel que ele produz, e fala muito sobre a sua própria vaidade, a vaidade do conhecimento, coisa que vemos hoje em abundância nas redes, as pessoas que se sentem no conforto de compartilhar seus personagens, compartilhar as mensagens ditas de consciência, mas que são tão perdidas em sua vaidade mundana como qualquer outro indivíduo. Porém, o que mais é interessante para mim nesse momento é que uma das aventureiras expressa com clareza que as palavras desse poeta são uma merda. Ao invés de atrair abelhas, ele atrai moscas, o que é um ponto que eu acho que falta ainda no nosso caminho de desenvolvimento espiritual, que é o senso crítico. É claro que a gente não quer desmerecer a jornada do outro ou deslegitimizar o processo de cada um, mas é muito importante a gente desenvolver o senso crítico e o discernimento para identificar o que é de fato sabedoria, o que é superficial, quem de fato tem um certo grau de consciência ou quem simplesmente é um charlatão. E assim a gente não se vê preso a essas armadilhas de palavras doces que nos envolvem, nos cativam, nos prendem. Então é um fator de extrema importância que a gente tem que ainda assim trazer essa compreensão, esse discernimento, esse senso crítico para os nossos processos e para os processos dos outros, identificar o que há de encontro com o outro. Já a segunda figura vai apresentar o poder dos psicodélicos. Acho que mais do que 1973, em que o LSD estava super em uso, conversa muito com o que a gente vive hoje, no retorno dos usos dos psicodélicos, seja os sintéticos, seja o uso de ayahuasca, cogumelos, peyote, tantos outros enteógenos que nos levam a estados diferenciados de consciência. E como apresenta o diretor, essas ferramentas podem sim nos levar a um certo grau de conhecimento, não à toa que esse personagem consegue chegar na base da montanha sagrada, que já é um mérito. Porém, tais ferramentas não bastam para compreender o que está para além do início da montanha. Os psicodélicos apresentam um pequeno perigo de se tornarem uma muleta no processo do desenvolvimento pessoal. O mecanismo que usamos sem a compreensão de que as medicinas esclarecem, mas não iluminam. Não à toa que a gente vê diversas pessoas adeptas ao uso da ayahuasca que seguem em suas ações de repressão e egoísmo, mergulhados em suas ignorâncias, que podem até se fortalecerem dentro desse processo quando não há um ato, um caminho para além dos rituais. Por exemplo, no 8 de janeiro, na invasão de Brasília, a gente viu representantes do alto escalão da União do Vegetal participarem dos atos de vandalismo. E eu vejo também aqui nas redes outras pessoas que são constantemente adeptas ao ritual das medicinas, propagando mensagens de ódio, invalidando lutas de minorias, compartilhando ignorância e preconceito, que é um reflexo das suas sombras, e os psicodélicos não bastam. E ele apenas te leva a um certo caminho da jornada. E a terceira figura, a mais divertida
na minha opinião, é apresentado como um homem forte com o seu superpoder de atravessar a montanha de forma horizontal em questão de segundos. E aqui Herodowski nos apresenta as pessoas em sua jornada que alcançam e se perdem em seus dons físicos, algo que a gente vê em abundância no universo do yoga. Nos Sutras de Patanjali, ele também fala sobre os siddhis, que seriam habilidades paranormais que o praticante desenvolve à medida que ele se aprofunda no seu sadhana. Esses dons que, segundo Patanjali, não são importantes, pelo contrário, podem ser até obstáculos no caminho do yogi, do praticante, uma vez que o ego, mais uma vez, toma conta e nos aprisiona nessas habilidades, nesses prazeres físicos, o prazer da conquista do resultado material. E quando questionado se ele conseguiria chegar ao cume da montanha, o personagem então fala que para ele basta atravessar a montanha de forma horizontal e assim, em sua fragilidade, ele começa a esbravejar que ele já é um campeão. As críticas ao apego às conquistas físicas, ao desenvolvimento estético, vêm sendo feitas desde que o yoga foi sistematizado como a prática que a gente conhece hoje. Não é algo que eu inventei. A importância que eu trago para essa reflexão é o reflexo da importância que a nossa sociedade hoje traz para essas ilusões, para essas distrações. No final, os três personagens acabam se perdendo em algo tão sutil no processo do desenvolvimento pessoal, que é a armadilha da nossa própria vaidade. É um dos maiores perigos que a gente pode cruzar, que acaba desencadeando também outras questões, que traz falsos mestres, a crença de que chegamos no resultado final, a arrogância de sermos iluminados e superiores aos demais, e tantos outros conflitos que ainda a gente tem que conhecer, enfrentar e trazer à luz da razão. E é o que me faz também pensar, lembrar de outro filme, que é O Advogado do Diabo, que conclui a trama com o personagem principal mais uma vez preso à armadilha que o diabo apresenta, a armadilha da vaidade, e esse personagem fecha o filme dizendo: a vaidade é definitivamente meu pecado favorito. E seria então a vaidade a porta de entrada para o inferno? O quanto que a gente consegue ainda tropeçar nessa questão dentro da nossa jornada de autodesenvolvimento. Então, deixa aqui a sua opinião, quero saber o que você pensa sobre esses personagens, sobre seus processos, sobre essas armadilhas. Assiste o filme, que ele é fantástico, é uma obra de arte. Se inscreve no meu canal, compartilha o vídeo com amigos e a gente vai se vendo no próximo conteúdo.